Hoje eu estou monitorando ao lado aqui, então eu sei o que está acontecendo. Eu vou saber na hora o que está acontecendo. Pronto, está aí. Gente, então vamos lá, né? Eu esqueci de dizer, mas boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa aula de hoje. Como sempre, sinceramente, é um prazer estar aqui com vocês. Na aula passada, recordem, né? Nós usamos a aula para falar o tempo todo sobre o ábaco de Pushilowski, que, conforme eu disse várias vezes, tem a função principal é a determinação do beta, porque nós precisamos do beta para calcular o valor médio da tensão refletida na carga, mas não é só para isso, né? Ele não serve só para isso. Progressivamente, a gente vai mostrando para vocês outras aplicações dele, tá certo? Mas a aula de hoje também ela tem um objetivo praticamente único, que é a gente calcular o valor médio da tensão. Então, hoje é só matemática, praticamente. E vamos procurar fazer da forma mais simples possível, porque ninguém está aqui querendo complicar a vida de ninguém, né? Aliás, queremos fazer exatamente o contrário. Eu vou fazendo a minha exposição aqui, e como sempre, se vocês não estiverem entendendo, é só parar a aula e pedir para explicar de novo, ou explicar de outra forma. Não fiquem com dúvidas, não. Provavelmente, se eu não falar agora, no final da aula eu vou acabar esquecendo. Eu postei hoje lá no Moodle e também no Cigar uma tarefa para vocês. Vocês devem ter recebido aí a indicação. O Cigar, normalmente, quando a gente coloca uma tarefa lá, ele manda um e-mail para vocês, não é isso? Então, são alguns exercícios. Na realidade, são 4 exercícios de aplicação, um pouquinho do ábaco de Pushilowski, um pouquinho de cálculo de valor médio, um pouquinho de interpretação do circuito. Eu gostaria que vocês tentassem resolvê-los, e a aula de hoje vai ser muito importante para vocês resolverem ele com mais facilidade. Então, é bom prestar muita atenção. E a data de entrega vai ser, o limite, né, para entregar, vai ser na próxima aula que a gente tiver, que pode ser, se não me engano, até daqui 15 dias, né? Parece semana que vem é estudo autônomo, a gente não vai ter aula. Não é isso? Então, tá, vamos seguir em frente aí. Então, como esse rapazinho aí está dizendo, um dos parâmetros mais importantes dos certificadores é o valor médio da tensão na saída. Tem outros valores ou parâmetros importantes que nós vamos passar para vocês, por exemplo, o valor eficaz, a potência média, o fator de potência e coisas assim, o fator de forma, coisas que progressivamente a gente vai passando para vocês, e está tudo lá na apostila que eu passei para vocês e estou reescrevendo. Aliás, já está bastante adiantada, que eu tenho usado quase todo o tempo para reescrever ela. Só que eu queria que ela ficasse menor, mas ela não tá, eu não estou conseguindo, porque eu corto alguma gordura, mas como eu vou ter que explicar melhor, né, dar mais exercício, usar mais a parte didática, né, está aumentando de tamanho, mas isso não tem problema, não. Então, vamos lá. O objetivo, então, é calcular o valor médio da tensão de saída. Você já sabe o que é valor médio, eu acredito, porque vocês já estudaram lá no segundo ano, né? Talvez até no segundo ano, no segundo módulo, talvez até no primeiro, não tenho certeza, né? Mas para lembrar, o que é o valor médio de uma função? Alguém me falaria, sem ler o que está escrito aí? Você tem uma função, quer dizer, uma grandeza representada graficamente, e ela é uma grandeza, digamos, variável, né? Pode ser constante também, não tem problema não. Como se calcula o valor médio dela? E por que é importante calcular o valor médio de uma grandeza?
Podem dizer, chutar, não tem problema não, gente. Nós estamos aqui para discutir. Não animam, não? Liga o microfone aí. Eu não estou lendo o chat aqui, não. Eu prefiro que vocês me falem. Ó, vou dizer então, já que vocês estão tímidos, né? É o seguinte: o valor médio de uma grandeza é a média aritmética dos valores daquela grandeza. Por isso que é chamado de valor médio. E por que que ele é importante? É porque tem várias cargas, vários elementos que respondem à média dos valores que você aplica nele. Por exemplo, um motor de corrente contínua, que é o nosso exemplo recorrente. Quando você liga uma tensão nele, ele vai girar com uma velocidade que depende da tensão. Digamos que se aumentou a tensão, a velocidade dele vai aumentando, porque você está aumentando a tensão e ela é proporcional. Aí, se você diminuir a velocidade, o que é que vai acontecer? Ele vai, aliás, se você diminuir a tensão, desculpa, ele vai diminuir a velocidade. Aí, se você aumentar a tensão de novo, ele vai aumentar a velocidade. Não é isso? Então, sempre que você aumenta a tensão, ele tende a aumentar a velocidade. E toda vez que você diminui a tensão, ele tende a reduzir a velocidade. Agora, imagine que você faz isso numa frequência grande, de grande, aumenta e diminui, aumenta, uma rapidez muito grande. O que vai acontecer com o motor? Qual a velocidade que ele vai obter, que ele vai ficar? Se ele está, você está agindo no sentido de aumentar a velocidade e também no sentido de reduzir, não é mais coerente, não é mais intuitivo a gente considerar que ele vai ficar com uma velocidade que é dada pela média da tensão. Então, quando você liga uma tensão no motor através de um sinal que é variável no tempo, né, a carga vai assumir na sua performance a média daquela grandeza para poder ter um resultado, prover um resultado. Por isso que é importante a gente calcular o valor médio. Tem cargas que têm inércia grande, né? E tem cargas que têm inércia pequena, mas de um modo geral é proporcional à média. Então vamos calcular a média, porque nós vamos alimentar uma máquina nossa ou um circuito nosso com uma grandeza que não é exatamente uma grandeza constante. Eu não vou ligar uma tensão, vou pegar uma tensão da rede, mesmo retificando, e aplicar ela purinha, contínuazinha lá. De qualquer maneira, se for também, aquela grandeza purinha, retinha, linear, é um valor médio também. Por quê? Porque quando você tem uma tensão variável no tempo, você calcula a média dos valores. Quando você tem uma grandeza constante, você vai calcular a média também. Só que a média de uma função constante é a própria função. Né? Qual que é a média, por exemplo, de 2, 2 e 2? É 2 mais 2 mais 2 dividido por 3, isto é 2, não é isso? Então, é importante, muito importante, a gente estar sempre calculando as médias. E existem vários tipos de valores médios. Um deles é o valor eficaz. O valor eficaz é um valor médio também. Mas depois eu explico melhor isso aí. Então, vamos calcular a média que a gente considera tradicional, que é a média dos valores instantâneos, ou a somatória dos valores instantâneos dividido pelo período. Tá certo? E da grandeza que a gente no que a gente está trabalhando com ela, que é a tensão na carga de um retificador ou de uma célula retificadora genérica. Eu recoloquei aqui ó, a onda que a gente viu algumas aulas atrás, quando a gente explicou o funcionamento da célula retificadora básica. É a mesma onda que está lá. Eu só dou um Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe ela para cá, porque a gente está sempre lembrando dela. O que eu vou fazer? É calcular o valor médio dessa função. E observe que tem dois ciclos aqui, poderia usar um só. É porque tinha dois, eu trouxe a figura do jeito que estava lá. Mas foi bom ter trazido para lembrar o seguinte: a média de uma grandeza periódica é a média, se ela é uma grandeza periódica, significa que todos os ciclos são iguais. Então, a média de uma grandeza periódica é a média de um ciclo.
tá certo? Você não precisa de mais do que um ciclo, porque a média de um ciclo é a média da própria grandeza, entendeu? Porque é aquela história, 2 mais 2 mais 2 dividido por 3 é 2. Se eu pegar dois ciclos, calculo a média de um, mais a média do outro, somos 2 dividido por 2 dá um ciclo. Se os ciclos são todos iguais, basta calcular um. Não é isso? Então, nós vamos isolar um ciclo desses aqui, um período desses aqui, e calcular a média deles. Então, considerando isso, observando bem a figura, eu vou ver que essa figura tanto faz o primeiro quanto o segundo semiciclo, quanto todos os outros que vão aparecer posteriormente, né? Se for 60 Hz a frequência, vai aparecer 60 vezes por segundo a mesma coisa. Ela é constituída por duas áreas diferentes. Por quê? Porque o circuito funciona de tal forma a prover duas situações diferentes. Por exemplo, quando o tiristor conduz, considerando ele ideal, ele se torna um curto e liga na saída, conforme a gente já viu, o valor da fonte alternada. Quando ele não conduz, ele está aberto, a tensão na saída é a tensão contínua. Então, eu tenho a área de uma senoide mais a área da função contínua. No caso aqui, ó, o tiristor disparando no ângulo alfa e ficando disparado ou conduzindo até o ângulo beta, que está aqui, onde eu pus a seta, eu tenho na carga uma onda senoidal, ou pedaço de uma senoide. O tiristor cortando aqui ó, no ângulo beta, vai fazer com que na carga eu tenha uma função constante, que está aqui, uma linha retinha, até o tiristor disparar de novo. E o tiristor vai disparar de novo lá no outro semiciclo, né? Da mesma forma que ele disparou aqui no primeiro semiciclo. Então, a área total, essa amarela aí, ou azul, né, é constituída pela área produzida pela senoide, né, pela figura da senoide, né, mais a área produzida pelo retângulo. O interessante é o seguinte, que a senoide começa no alfa, porque o tiristor entra em condução no alfa, e eu posso variar o alfa dentro dos certos limites, que já falamos sobre ele, até beta, que é também uma variável que depende de vários fatores, conforme já falamos também. A onda contínua, ela começa aqui, ó, né, e fica até disparar de novo, conforme eu já vi. Então, são duas áreas, a área de um retângulo e a área de uma senoide, certo? Eu calculo a área do retângulo, calculo a área da senoide, somo as duas áreas, divido pelo período, isto é, estarei calculando o valor médio. Tá? Na realidade, quando eu divido pelo período, eu estou somando infinitos valores aqui, ó, e dividido pelo número de valores que eu considerei, esses infinitos valores. Para isso, a gente tem que usar, e a gente entende melhor isso que eu estou falando, o cálculo integral. Quando a gente está aplicando e conhece mais ou menos o conceito do cálculo integral, a gente entende por que, dividindo pelo período, eu estou calculando a média dos valores instantâneos, certo? Eu aconselho quem está assim, meio enferrujado, dá uma lidinha, não precisa de aprofundar, não, né? Dá uma olhadinha lá no que é o cálculo integral. Tem muitos, eu aconselho, tem muitos vídeos na internet, no YouTube, que vocês poderão ver que as pessoas explicam bem lá o processo de integral, derivada, limite, essas coisas, para quem vai fazer o vestibular. E a linguagem é muito simples, né? E não precisa de aprofundar em nada, né? Porque o nível lá é para quem vai fazer o vestibular, ou fazer Enem. Então é tranquilo e não precisa de aprofundar mais do que isso, não. Estudos mais aprofundados de cálculo, vocês vão entrar neles quando forem fazer um curso de graduação específico, né? Porque aí vai precisar. Nós aqui não, nós vamos é, precisar de precisar de integrais de poucas funções. Uma delas é a senoide, que é o caso dessa aula de hoje. Outra é da função constante, que também é o caso da aula de hoje. E depois, o seno ao quadrado, que a gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver calculando o valor eficaz. E não vai precisar de mais nada. Na realidade, a gente precisa conhecer cálculo para poder navegar nisso, né? A não ser para ter uma ideia do que
do que é um valor eficaz e pronto. Depois é só usar a ferramenta sem ficar assim preocupando muito. Eu vou mostrar como usa a ferramenta e vocês vão ver que a coisa é muito simples, né? Graças a Deus é simples. A gente fica com medo, não, eu nunca mexi com integral, né? Ou eu tenho que estudar muito integral. Não é assim, não é tão complicado, não é isso não, tá? Então, continuando nosso passeio aqui, vamos fazer o seguinte. Então, como eu disse, valor médio de uma função, que eu vou chamar aqui de VO médio, tá? Por quê? Porque eu estou calculando a tensão, O é de output, que é a tensão na saída, e entre parênteses eu coloquei o médio aqui. Tem outras maneiras de representar, mas eu vou usar no nosso curso todo essa designação aí. Então, é a área total da função dentro de um período dividido pelo período. Repetir a figura aqui, porque talvez a gente precise dela de novo. Então, está aí a expressão matemática do cálculo dessa função para esse circuito aí. Ó. Veja bem, Viomédia é igual. Quando eu coloco 1 sobre 2π, eu já estou dividindo pelo período. Esse 1 sobre 2π aqui é porque eu estou dividindo pelo período. O período aqui é 2π. E lá dentro do parêntese, nós temos duas integrais aqui, ó. Exatamente a integral do seno e a da função constante. A integral do seno, a gente representa, você sabe, dessa forma aqui, ó. É a integral de v de t dt. E v de t, nós sabemos, já que é uma função senoidal, é dada por v máximo seno de ômega t. Então, está a representação aqui do cálculo integral da primeira função. Como não vou integrar a função toda, é só uma parte dela, isso é chamado de integral definida, eu tenho que estabelecer os limites de integração. Isto é, os limites que definem a parte da função que eu vou calcular a área dela, porque integral é cálculo de área. Integrar significa soma, né? Soma para nós é área, soma de valores, né? Então, quando eu estou integrando a função, eu estou calculando, é uma área. No caso aqui, é a área que vai desde esse ângulo aqui, ó, que é o alfa, que na hora que o tiristor dispara, até o beta, que é a hora que ele para de conduzir. Então, estou calculando a primeira área que está representada aqui. A outra é a área do retângulo, quer dizer, a área da função constante, né? A função constante é o valor do E que está aqui, ó, que é a altura do retângulo. Então, a integral o símbolo dela está aqui, ó, da função constante de ômega t. Isso é a representação da integral. Agora, o retângulo começa onde? Ele começa em beta. Então, está aqui, ó, sempre representa embaixo o ponto que começa, é o primeiro ponto da integral definida. E o outro ponto, que é o limite superior, é onde ela termina. Observe que eu estou colocando aqui 2π mais alfa. Por quê? Porque o retângulo ele vem daqui até aqui, ó. Ele passa do 2π e mais um pedacinho aqui, que é o alfa, porque vai disparar no alfa, só que é o alfa do outro período. Se eu não fizer dessa forma, eu teria que calcular três areazinhas, né? Essa área do retângulo aqui, a área da senoide, mais a área do retângulo até aqui, que é bobagem, porque se eu estendo aqui, ó, eu estou somando aqui, ó, essa área que eu estaria considerando no primeiro período, certo? Ou então, uma forma mais fácil de entender isso, eu estou calculando a área que vai de alfa até 2π mais alfa. Então, o período meu começa aqui e termina aqui. De qualquer forma, ele é igual a 2π. Está claro? Então, o próximo passo é resolver essa integral. Está aí, ó. Nós sabemos, vocês estudaram isso lá no segundo ano, eu acho, que a integral do seno de ômega t de ômega t é menos cosseno de ômega t. Por que eu sei que é menos cosseno? Porque o menos cosseno é a antiderivada do seno, isto é, o menos cosseno é a função cuja derivada é o seno, portanto, ela é a integral do seno. Aí eu coloco aqui, ó, represento dessa forma, né? O primeiro passo que eu fiz aqui, ó, como a integral está V máximo V seno, eu tiro
a constante do sinal de integração. Toda vez que vocês forem resolver uma integral, o primeiro passo é retirar a constante, se ela existir, do sinal de integração, integral só o que fica lá dentro. Então, eu coloquei o V máximo, peguei o V máximo aqui, aliás, e pus para fora, e integrei de alfa a beta, né, que são os limites de integração, a função seno de ômega t de ômega t. E a integral do seno de ômega t é menos cosseno. Essa barra aqui, ó, é só para estabelecer quais são os limites de integração, quais os limites que eu estou integrando aquela função. Da mesma forma, a outra parcela que existe aqui, ó, eu pus o E para fora do sinal de integração e integrei de beta 2π mais alfa o d ômega t, tá certo? E qual que é a integral de d ômega t? A integral de d ômega t é a função cuja derivada é d ômega t. E qual que é a função cuja derivada é d ômega t? É o próprio ômega t. Né? Se você tem ômega t e quer calcular a derivada, você põe lá d ômega t. D ômega t é a função cuja derivada. Aliás, d ômega t é a função que é derivada de ômega t. Então, está resolvido. Então, aqui ficou fora do sinal de integração o e o restante a derivada do d ômega t, que é ômega t. A barra aqui está dizendo quais são os limites que eu estou considerando, já que é uma integral definida, para o ômega t, que é do beta até 2π mais alfa. Então, está aqui montada a integral. O mais difícil é montar isso, mas que também é muito simples, porque é sempre dessa forma. É assim que você vai resolver todos os problemas que você for aplicar a integral definida no cálculo de qualquer função dentro da eletrônica. O passo seguinte, deixa eu dar um clique aqui para ele aparecer. Não quer ir, né? O computador tá com preguiça aqui hoje. É a solução. O passo seguinte é a solução disso que está aí, ó, da integral. Existe um teorema de cálculo chamado teorema fundamental de cálculo, que diz o seguinte: quando você tem uma derivada, uma integral definida e quer calcular o resultado, você coloca que o resultado é a subtração daquela função integral ou antiderivada, substituindo nas variáveis os valores das variáveis. E a coisa fica dessa forma aqui, ó. Como a integral de seno de ômega t é menos cosseno de ômega t e os limites de integração é alfa e beta, eu faço da seguinte forma: é sempre o valor do limite superior, usando esse limite superior no lugar da variável, menos o valor da integral para o limite inferior. Então, vai ficar assim, ó, é menos cosseno de beta, porque menos cosseno é a antiderivada. Né? No lugar de ômega t, eu coloco beta, então vai ficar menos cosseno de beta, menos a função antiderivada de novo, usando para o alfa. Então, vai ficar menos cosseno de ômega t, no lugar de ômega t eu coloco beta, menos cosseno de ômega t, no lugar de ômega t eu coloco o alfa. Só que tem um detalhe, uma a de cima menos a de baixo. E já tem um menos na função aí. Então, vai ficar menos cosseno de beta, menos cosseno de alfa. Por quê? Porque eu substituí no lugar de ômega t o beta para o primeiro e substituí de novo para o segundo, que era menos ficou mais. Então, ficou menos cosseno de beta, menos cosseno de alfa, que é mais cosseno de alfa. Eu só arranjei os termos aqui para colocar o que tem positivo primeiro, mas tanto faz. Então, V máximo seno, aliás, V máximo que multiplica cosseno de alfa menos cosseno de beta, é o resultado da integração da primeira parcela, da primeira área aqui, ó. E da segunda? Você faz da mesma forma. Eu continuo com o E do lado de fora e lá dentro, que ficou lá, é que a integral de d ômega t é ômega t, é ômega t. Então, no lugar de ômega t, eu coloco 2π mais alfa, menos, no lugar de ômega t, eu coloco beta. Então, ficou 2π mais alfa, está aqui, ó, menos beta. Então, aqui já está o resultado da integral
Se eu coloco os valores aqui de V máximo, valor de alfa, valor de beta, e os valores de alfa e beta aqui, ó, eu já matei a expressão, entendeu? Já está resolvido, já calculei, já dá direto o valor médio. Vale lembrar, e é importante lembrar, que isso aqui tem que dar tensão. Isso aqui é número puro, né? Aqui é 6,28 alguma coisa. Aqui é tensão, e aqui é uma soma. Dentro do parêntese aqui, ó, tem que dar tensão, porque eu vou dividir tensão por número puro. Então, V máximo vezes cosseno de um ângulo menos cosseno do outro ângulo vai dar também, vai dar um valor de tensão, porque cosseno de alfa ou cosseno de beta são números puros, sem unidade. E o resultado disso, vezes a tensão, dá tensão. E aqui tem que dar também a mesma coisa, tensão. Então, eu não posso colocar ângulo aqui, ó. Se alfa, por exemplo, for 90 graus e beta for qualquer outro angular, somos dois algebricamente aqui, ó, vai dar ângulo, né? Dá graus. Eu não posso pegar graus e somar com 6,28 aqui, ó, que é o 2π, e multiplicar por tensão, né? Tem que dar dentro do parêntese um número puro. Aqui já tem um número puro. Então, eu tenho que usar aqui alfa e beta em π radiano, que são números puros. Aí eu tenho que fazer a conversão do alfa e do beta para o seu correspondente valor em radiano, para dar certo, senão não dá, senão não confere. Aí é só usar uma regrinha de 3. Quer dizer, nós sabemos que podemos usar uma regrinha da seguinte forma. Por exemplo, digamos que eu quero transformar alfa, que é dada em graus, para alfa em radiano. Como é que eu faço? Eu sei que, por exemplo, 180 graus equivale a quê? A π, radianos. O alfa em graus equivale a x, certo? Esse x, né, fazendo cruzamento lá dos elementos da regra de 3, é o valor que eu coloco no lugar do alfa lá. Depois a gente pratica isso mais tranquilo, tá certo? Então vamos continuar aqui, ó. Bem, continuar por quê? Porque, como já está resolvido aqui a expressão para calcular o valor médio, só que eu quero mostrar para vocês uma fórmula genérica. Da mesma forma que a gente está estudando a célula retificadora básica, para facilitar, nós vamos usar uma fórmula genérica para calcular o valor médio. Aí eu vou usar um algebrismo aqui, só algebrismo, tá, gente? Não tem nada a ver. A expressão final é a mesma que está aqui. Ela só vai ser apresentada de uma forma diferente e eu vou obtê-la algebrando, né? Mexendo com álgebra aqui, mexendo manuseando elementos aqui sem mudar a expressão, sem mudar o que está aí na essência, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha aqui, ó. Um computador novo ajuda. Com mau contato, sei lá. Olha o que eu fiz aqui, ó. O que eu peguei, que eu estou me arvorando a fazer com a mesma expressão aqui, ó. O V máximo. Primeiro, eu vou chamar a atenção aqui, nós temos duas parcelas dentro do parênteses, uma soma aqui, ó, dentro do parênteses. Eu mantive a primeira parcela, cara, é máximo, que multiplica cosseno de alfa menos cosseno de beta, está aqui, eu não mudei nada, e essa outra eu desmembrei. O que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei o E por 2π, porque na realidade o E está multiplicando todos os três elementos aqui, mas eu vou só multiplicar esse aqui para tirar o 2π do parêntese. Ficou dessa forma aqui, ó. E lá dentro do parêntese, continuou com o alfa menos beta, que está multiplicando o E. Tá certo? Então, ficou assim, ó. Isolei, separei, e continuei com o E multiplicando o alfa menos o beta. Ficou aqui, ó, o E multiplicando o alfa menos o beta. Está aqui, estou circulando ele aqui, ó. Peguei isso e dividi pelo VS máximo e multipliquei pelo VS máximo. Quer dizer, não alterei nada. Se eu pego uma expressão, E que multiplica alfa menos beta, e divido aquilo por V máximo, VS máximo, e multiplico pelo próprio valor, VS máximo, eu não mudei nada. Por isso que eu disse, é só um algebrismo.
Mas já dá para perceber o que, que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu já estou introduzindo um elemento que eu já sei aqui. Ó. Quando eu estou trabalhando lá com ábaco de Push-Lop, eu já sei o que, que é isso aqui. Vocês lembram disso? Isso é o A. Bem, mais um passozinho. Agora foi muito. O que, que eu fiz aqui? Ó? Mantive, mudei nada, e tirei esse elemento daqui, porque agora, aqui em cima, eu tenho, dentro do parênteses, a soma de três elementos. Eu posso tirar qualquer um deles de lá, desde que eu multiplique pelo que está lá, pelo que está lá fora do colchete, não é isso? Mas eu quero tirar só esse aqui, porque não dá para tirar de cara tudo. Então, eu peguei esse aqui ó, e multipliquei por 1/2π. Na realidade, eu peguei isso aqui, ó, dividi por 2π e joguei para fora. A ele aqui. Ó. Então, E sobre 2π dividido por 2π, vou multiplicando por 1 e dividido por 2π, que é a mesma coisa, dá E. Então, ficou E mais todo o resto. O E está aqui, ó, isolei. E lá dentro continuou com o que pôde ficar lá dentro, que é isso aqui que eu não mexi, ó, esse elemento todo, essa parcela toda, e essa outra parcela que está aqui, ó, todinha, ficou aqui, ó. Tá certo? Vamos ao passo seguinte aqui agora. Já cheguei aqui, a expressão. Observe o que ela nos dá. Olha aqui, ó. Deixa eu só lembrar o que eu fiz aqui. Tá. Eu peguei, olha aqui, ó, é uma soma, esse elemento está somado com esse aqui. Ó. Observe que tanto essa parcela quanto essa outra tem um V máximo aqui. Ó. Eu posso pôr esse V máximo em evidência e vai ficar e criar um parêntese aqui, pegando esse V máximo e multiplicando por tudo que está lá. Então, vai ser V máximo que multiplica cosseno de alfa menos cosseno de beta, né? Mais esse elemento todo aqui, ó, é sobre V máximo que multiplica alfa menos beta. Isso tudo está sendo o quê? Multiplicado pelo V máximo. Eu posso pôr o V máximo para fora do colchete e ficou, cara, conforme está aqui, ó. Lá dentro ficou que eu cortei isso aqui, pus para fora, cortei isso aqui, pus para fora, e ficou só isso aqui, o S sobre V máximo. Então, gente, essa expressão aqui ó, é a tal expressão genérica para calcular o valor médio desse retificador. É o valor médio, a gente diz o seguinte, a expressão genérica para calcular o valor máximo da célula retificadora básica, ou célula retificadora genérica, que é a mesma coisa. Então, se eu tiver esses elementos, é só pôr direto aqui e calcular o valor médio. Eu não preciso nem preocupar com a integral. Não há necessidade. Né? Se eu tenho a senoide, eu tenho o valor de pico dela, até aqui. Se eu sei qual o ângulo que o tiristor vai disparar, eu coloco ele aqui. Se eu sei qual que ele vai cortar, eu ponho aqui. O E é o valor do E, da expressão do circuito, da carga, né? Alfa e beta estão aqui, não esquecendo que devem estar em radiano, e o E está aqui de novo. Quer dizer, tem os elementos todos, né? O alfa, se eu não tenho. Aliás, o alfa é geralmente estabelecido. O beta que eu uso o ábaco de Pushlovs para calcular. Essa expressão aqui, ó, aquele A do ábaco de Pushlovs, está aí. Não há dificuldade nenhuma. Eu vou dar um exercício para vocês. Deixa eu ver o tempo aqui, só tem 10 minutos. Eu vou dar um exercício para vocês, vou dar e resolver esse exercício com vocês aqui agora. Existem, portanto, duas maneiras de resolver, de calcular o valor médio. Ou a gente usa a fórmula aqui, que dá direto, ou a gente pega o cálculo integral aqui ó, e desenvolve. É bom resolver usando essa expressão aqui, ou essa aqui, sabendo que essa aqui vem da outra. É só para praticar. Tá? Mas se vocês não quiserem, aplica a fórmula direta. E é válido para qualquer retificador monofásico, tá, gente? Ou qualquer célula retificadora básica. O interessante, por exemplo, se a carga for tiver só o RL, que é o tipo de carga mais comum, né, quase 100% das cargas, próximo de 100% das cargas que existem industrialmente falando, só tem o R, que é desprezível, e o L, né? O E é só, por exemplo, carregador de bateria e motor de corrente contínua. Isso é muito resumido, né? É pouca coisa em termos de quantidade de cargas que existem, né? Mas suponha que a carga só tem o RL, não tem o E. O que vai acontecer?
Olha bem o detalhe aqui, ó. Se o E não existe lá no seu retificador, ele é zero. Zero sobre qualquer coisa é zero. E zero multiplicado por qualquer coisa é zero também. Então, isso aqui morre. Isso aqui morreu. O E não existe, é zero. O que, que ficou? V máximo sobre 2π, que multiplica cosseno de alfa menos cosseno de beta. Entendeu? Morreu aí. Simplificou fácil. Isto é, calculei o valor médio de um retificador que não tem o E. Agora, e se não tiver o L? Tiver só o R, porque o R tem que ter, né? Senão vai dar um curto-circuito. Como é que eu faço? Usa a mesma fórmula. Né? Por quê? Olha bem a aplicabilidade. Se a carga não tiver o E, eu já corto o E dali. Tudo que tiver relacionado com o E vai embora. Se ela não tiver o L, o que, que vai acontecer? O corte vai acontecer em 180 graus. Nós já vimos isso. Quando não tem o L e nem o E, nós, na aula passada falamos sobre isso. O beta é 180, então você põe o beta aqui 180. No lugar do beta, você põe 180. Qual que é o cosseno de 180? Alguém me fala aí? Vai na calculadora, blá, 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 blá. Cosseno de 180 é menos, -1. menos 1. Então, você vai pôr menos 1 aqui. Tá? Menos 1 dá mais 1. Então, todo retificador que controlado, né, porque tem alfa, a expressão fica sendo V máximo sobre 2π que multiplica cosseno de alfa mais 1. Olha como que a fórmula simplifica a nossa vida. Tá certo? Agora, imagina que o retificador. Só para fechar essa questão, antes de ir para o exercício. Estou enrolando um pouco para não fazer esse exercício, deixar para a aula aqui, depois eu explico por quê. Supõe que seu retificador ele seja só com resistor. Vocês já estudaram isso lá no segundo ano. No segundo ano, vocês estudaram o retificador de meia onda que tem como carga só o resistor e no lugar do tiristor tem um diodo, não é isso? Se tem o diodo, qual que é o valor do alfa? Lembra lá do ábaco? Alfa é zero. Qual que é o cosseno de zero? É mais um. Não é isso? Você lembra? Cosseno de zero é mais um e cosseno de 180 é menos um. Só lembrar aquela figurinha lá da função, do gráfico da função cosseno. Então, dentro do parênteses aqui, o resto já foi tudo embora. Ficou só o quê? Mais um aqui e mais um aqui. Ficou dois. Então, dentro desse colchete ficou dois. Esse dois eu corto com dois, ficou dois. Ficou o quê? Tiro dois aqui, ó, fica V máximo sobre π. Vocês lembram da expressão V máximo sobre π? É o valor médio no retificador, que vocês estudaram lá no módulo passado. O retificador monofásico de meia onda, que vocês estudaram lá, implicitamente é com carga resistível. Então, essa expressão, gente, ela serve para todos os casos. Se você não quer ficar deduzindo uma expressão ou outra, usa essa aqui, se quiser até decorar ela, mas sabendo usar, o que é que você corta, aí você vai ter lá o seu retificador, tem as suas características, né? Mas o retificador, ele não vai complicar muito, por quê? Ele tem o alfa, aí tem o cosseno do alfa. Se é diodo, o alfa é zero, né? Porque o diodo começa a conduzir a partir de zero. Isto é, se for o E igual a zero também, né? Mas se não for, só põe na expressão os elementos. Certo? Se for um diodo, por exemplo. O diodo, o cosseno de alfa já não tem significado, eu não vou dizer que é zero, que o alfa é zero, porque se tem o E, aí tem o alfa 1, né? Então o alfa é igual ao alfa 1. Entendeu? Mas são coisas assim que a gente vai ter que ir praticando devagarzinho para não confundir a vida nossas, suas, né? É a minha também, óbvio. Pergunta, gente? Professor, Pode falar. Por favor, fala. Quando pergunta assim, eu fico tão feliz que aí eu oriento a minha explicação. é só Pode uma falar. dúvida, eu não sei se eu não entendi direito a questão desse é. Quando a gente fala o é assim, é,
Por exemplo, no circuito retificador seria aquela tensão de deflexão do diodo? Não, 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 não. Olha Seria aqui, uma ó. fonte contínua, né? É, é porque não faça essa confusão, não, porque não tem nada a ver. Primeiro, aquela tensão do diodo, que a gente chama de V-gama, tá? Ou VD, ou VF, que são outros nomes que se dá a ela, é a queda de tensão no diodo quando ele está conduzindo. Uhum. Tá? E ela, quando você considera o diodo ideal, é igual a zero, que é o caso nosso. Nós estamos desprezando aquela queda. O E que nós estamos nos referindo é um elemento da carga. Desde aquela primeira aula que nós vimos lá atrás, eu vou voltar lá. Quer ver? Eu vou voltar lá. Opa, desculpe aí. Vamos voltar lá Deixa eu voltar aqui para você entender que isso aí, essas dúvidas, você não pode deixar ela para responder depois, não, tá? Dúvida é fogo. Esse é aqui, ó, tá enxergando? Uhum. Tá? É o E, deixa eu pôr animação. Bem, tá aqui, acho que dá para enxergar. Ó. Dá Eu estou sim. considerando essa situação aqui, ó. A carga nossa, ela tem o L indutivo, o R e o E. Ou não tem, né? Eu posso dar um problema para vocês que tenha só o R. Eu posso tirar o E ou tirar o L. Depende da carga que você está trabalhando. Né? Você pode ter até uma carga que tem só o E, só que eu não conheço uma carga que só tem o E, não, tá, gente? Porque por mais baixo que seja o R, ele tem que estar lá, né? Nem que seja a resistência do fio, né? Senão vai dar um curto-circuito aqui também. Entendeu? Tá claro? Entendi. Tá respondido? Tá respondido. Se, se, quando eu disse que eu posso, desculpe, desconsiderar o L, né, ou é porque eu posso ter uma carga que seja só o resistor, né? Eu montei o retificador e coloquei lá um resistor como carga dele. Por exemplo, suponha que eu estou aplicando a tensão numa lâmpada, por exemplo, digamos, né? Um exemplo, uma lâmpada de filamento, aquilo ali é só um resistor. Apesar de ter o efeito indutivo, porque o filamento é enroladinho, o efeito indutivo é desprezível. Você pode imaginar que é um resistor. E a gente monta muito circuito para controlar brilho de lâmpada, tá certo? Só que você não usa retificador para isso. Mas dizer que você queira controlar a potência, né, controlando o valor médio para controlar o brilho da lâmpada, você pode fazer isso, né? O objetivo, ele está entrando aí, não é como retificador, porque a lâmpada, para ela, é indiferente o sentido da corrente, mas para controlar o valor médio, controlar o brilho, você pode. Apesar de que, no caso da lâmpada, a gente usa triac para aproveitar a controlabilidade, não só no semiciclo positivo, mas também no semiciclo negativo, tá? Que é o famoso dimmer, né, que você já deve ter visto muito na vida aí. Bem, gente, o exercício é esse aqui, ó. Como eu enrolei para não dar não chegar nessa hora, preferi explicar mais detalhadamente, vamos deixar para resolvê-lo na aula que vem. Na próxima aula, resolver para vocês. Só que é fundamental que vocês tentam resolvê-lo antes, porque aí vocês vão ter as suas dificuldades e eu vou poder trabalhar com elas. Né? Então, conforme eu disse no início da aula, eu postei lá no Moodle e também no SIGA uma lista com 4 exercícios para vocês resolverem até a próxima aula. Como vai ter uma semana para vocês ficarem estudando, pondo a matéria em dia, vocês vão ter 15 dias para resolver, tá certo? Aí vocês tentam, quebra a cabeça, resolve, não resolve, faça o que vocês puderem. E quando chegar na aula que vem, aí vocês já virão assim, bastante já preparados para a gente discutir isso. São 4 exercícios, é esse aí, mais vários outros aqui. Ó. Eu vou passar esses slides para vocês, que é a solução dos problemas. Mas é importante que vocês tentem resolvê-los, tá certo? Então, o assunto da aula que vem é esse aí, é a solução desses exercícios. E exercício tem que ser resolvido. Vocês não vão ter obrigação de resolver certo, não, tá, gente? Mas vocês têm a obrigação de tentar. É o que eu peço. O que eu peço de vocês é isso, que tentem resolver. Tá certo? A aula passa rápido, né? Comecei falando, Na já próxima acabou. aula, você vai explicar para a gente essas questões, igual você explicou. Eu achei bacana pra caramba essa fórmula. A gente viu agora da onde que veio aquela
tensão de pico sobre π, que a gente só, no começo só mandaram para a gente só a fórmula. E agora, com essa expressão que o senhor passou, deu para entender de onde que ela veio. Na Tá próxima certo. aula vai dar para... O senhor vai explicar de onde que veio aquela raiz de 2, por exemplo, A raiz de na 2. eficácia? A raiz de 2, onde que você tem essa raiz de 2? Me lembra aí para eu Tem- poder. Na, como fala? Na relação da tensão e eficácia. Quando eu, Ah, por sim, exemplo, eu sim, quero a sim. tensão Não, de na aula, pico, não, não, a aula, eu eficácia vou vezes raiz de explicar. 2. Não, eu vou explicar para você, mas não é na aula que vem, não, porque na aula que vem nós vamos ficar mexendo só com valor médio, tá certo? Mais à frente, nós vamos tirar uma aula para falar só de valor eficaz. E eu vou fazer a mesma coisa com o valor eficaz. Vou explicar a situação genérica, que vale para todas as situações, e também para o retificador, que tem só o resistor, que é o valor de pico lá sobre raiz de 2, tá certo? Aí eu explico, você vai entender por que, que tem aquela raiz de 2 lá, tá certo? Mas aí você tem que saber, você entender, você tem que entender o que é valor eficaz, né? Você já lembra o que é um valor eficaz? Raiz quadrada da média dos valores instantâneos quadráticos, não é isso? Mas isso aí deixa que eu explico direitinho quando chegar a hora. Aí você vai entender por que veio a raiz. Da mesma forma que eu expliquei para vocês de onde veio aquele pi ali, né? Eu vou Uhum. explicar de onde veio a raiz de 2 também. Pode ficar tranquilo. Mas vocês perguntem, tá? Pode me Perguntar. cutucar. Eu ia também perguntar outra, mas aí eu imagino que o senhor vai deixar para então para a próxima aula, porque aí vai ficar sem sentido. Porque eu ouvi falar de um termo, aí, se possível, depois o senhor puder Não, comentar, mas o que me que adianta é. porque Oi? me adianta porque quando você me adianta o negócio, sabe o que acontece? Desculpe aqui. Às vezes eu não dava pensando em falar, eu falo, né? Entendeu? Depois, se possível, o senhor tocar no assunto do que é fator de crista,